Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, um bom dia a todos que estão aqui conosco no nosso devocional diário, mais um Café com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Estamos aqui, como sempre, na labuta da vida, né? Já começamos aqui, já estamos fazendo aqui a nossa rotina diária, né? Muita coisa, né? E a gente não pode parar. As coisas não podem parar, as coisas têm que andar, não é verdade? Ah, pastor, é verdade. Nós temos que, certo, produzir, né? Nós temos que ser proativo, né? A gente não pode vencer a vida só pensando, a gente tem que vencer a vida com oração e com ação. Essa que é a grande verdade, né? É exatamente isso. A bênção vai correr atrás de nós, olha só, né? Então, se a bênção vai correr atrás de mim, então eu também tenho que estar correndo, né? Exatamente, eu tenho que correr na direção da minha vitória e a bênção vai correr para me pegar também. Glória a Deus, né? Que maravilha, estamos chegando para mais um Café com Deus, mais uma palavra do Senhor hoje. Para a sua vida, Deus colocar aqui no meu coração algo muito poderoso hoje, gente. Olha, ser bem rápido aqui o nosso devocional, mas ser muito edificante, tá bom? Olha só, Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo para todas as coisas. E há um tempo para todo propósito, né? Na vida de uma pessoa debaixo do céu, né? Há um tempo para todas as coisas, né? E a grande verdade é que essa questão do tempo não é fácil, né? Nunca foi para ninguém, né? A gente, por natureza, a gente não tem muito essa questão de esperar, né? O tempo, né? O tempo passar, né? A gente quer logo e quer hoje, né? Quer agora, né? Que é assim. Aí você vai, por exemplo, você vai num banco, alguma coisa, né? E aí você precisa ficar na fila, né? Aquilo ali já vai te dando uma angústia, né? Às vezes, só de você olhar a fila, você já desiste, você já vai embora, porque sabe que vai ter um tempo ali, vai demandar um tempo da sua vida e realmente não é fácil. A mesma coisa, sabe, gente, é no sentido espiritual da nossa vida. A grande verdade é que a gente também, a gente realmente quer que as coisas sejam resolvidas logo, né? E a grande verdade é que o tempo de Deus, sabe, ele é um mistério assim que a gente precisa realmente compreender. Quando a gente tem essa compreensão, tudo começa a mudar, assim, na nossa concepção, né, em relação ao tempo de Deus, e isso vai nos tranquilizando, né? Eu vou deixar aqui hoje, bem rápido para você, algumas coisas que eu considero muito importantes, certo? Sobre o tempo de Deus. Só algumas coisas mesmo, tá? Primeira coisa que eu quero deixar, uma coisa que é muito importante com relação ao tempo de Deus, é que o tempo de Deus, ele é perfeito. Isso aqui é muito importante para você entender. O tempo de Deus é perfeito. Como assim, pastor? No sentido de perfeito, no sentido que ele sempre é o melhor tempo para a nossa vida. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque a gente entra justamente agora, né, em conflito entre o meu tempo, que é o tempo que eu quero as coisas no meu tempo, e o tempo perfeito de Deus, que é o tempo certo, aonde a gente está realmente pronto para receber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, né? Então, o tempo de Deus sempre é um tempo perfeito, não é um tempo ruim, né? É um tempo perfeito, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempo dele sempre é o melhor tempo para a nossa vida, certo? Às vezes a gente quer as coisas, né, no nosso tempo, porque a gente acha que a gente está pronto, que a gente está preparado, que tem que ser agora, que se não for agora, aí começa aquele negócio todo. Mas a grande verdade é que o melhor tempo realmente é o tempo de Deus, né? É o tempo perfeito dele. E eu sei que isso causa uma frustração, mas você precisa, né, entender, né, que Deus trabalha no seu tempo, né? Deus trabalha no seu tempo, no tempo certo. A Bíblia diz que até o próprio Cristo, Filho de Deus, ele veio na dispensação do tempo, ou seja, no momento certo estabelecido pelo Pai. Então, para você ver como funciona essa questão.
né? Então, quando você entende que a primeira coisa é que o tempo de Deus é perfeito, você começa a entender que muitas coisas que estão acontecendo agora na sua vida é porque você está vivendo o seu tempo, né? E nesse tempo, eu vou deixar aqui a segunda direção, né? A segunda palavra, chave de sabedoria para você entender, certo? É que muitas vezes você precisa realmente vivenciar esse tempo. Mas aguarde, o tempo perfeito de Deus vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu quero deixar. A segunda coisa que eu acho muito importante em relação ao tempo de Deus, certo? Que nós precisamos entender que o tempo de Deus é um tempo de preparação. Gente, isso aqui muda tudo, né? Muda toda a nossa concepção. Por quê? Porque a gente não quer esperar esse tempo de preparo. Mas Deus, gente, Deus ele está além do tempo, até porque ele é atemporal. A Bíblia diz que ele é eterno. Então essa concepção de tempo é para nós, não para Deus. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Olha só a concepção do tempo para Deus, ou seja, ele é atemporal. Você está entendendo? Então essa concepção do tempo é nossa. Por isso que a gente precisa entender, nessa segunda chave que eu estou deixando, que esse tempo que a gente está vivendo, que é o chamado tempo de Deus, né? E esse tempo de Deus está envolvendo os tempos difíceis, o tempo de abundância, também o tempo de escassez, o tempo de fartura, o tempo de provação, o tempo de deserto, mas também o tempo, né, do monte, o tempo da abundância de Deus, né? O tempo das conquistas, tudo é o tempo de Deus. Você está entendendo? Agora, muitas vezes, algo que está dentro desse tempo que eu quero, que é o que eu estou pedindo, é que eu não estou pronto, eu não estou preparado para receber, certo? Aquilo que deseja o meu coração, ou até mesmo aquilo que Deus prometeu para mim. Então, isso aqui é muito importante. Tempo de Deus também chama-se tempo de preparação. E você e eu, você e eu, temos que entender isso, né? Vou te dar um exemplo bem claro, bem rápido também. Por exemplo, você vê a vida de José. José, né, apesar de ter tido o sonho ainda jovem, né, ele foi vivenciar aquele sonho de Deus, porque aquela promessa era de Deus para ele, o sonho era de Deus para ele, e o tempo foi o de Deus para ele. E você sabe muito bem, né, que ele, ainda jovem, chegou no Egito, mas ele realmente foi para o governo com a faixa de 30 e poucos anos, ou seja, mais de 13 anos, olha só, gente, mais de 13 anos vivendo o chamado tempo de Deus. E como eu estou te falando, esse tempo de Deus não é só um tempo de abundância, de paz, não. Tudo está relacionado ao tempo de Deus. Por exemplo, o que você está passando agora é também chamado tempo de Deus, né? É também chamado tempo de Deus, aonde você está sendo moldado, treinado, ensinado, certo? Aperfeiçoado, lapidado. É isso que você, né? Você e eu precisamos entender, que esse tempo também é chamado tempo de preparação. E deixa Deus preparar você mesmo, sabe, gente? Deixa Deus preparar a sua vida, certo? Deixa Deus preparar você da forma como Ele quer realmente que você seja. Sabe, isso aqui é muito importante, gente, né? A gente vê Davi, por exemplo, né, que foi ungido ainda jovem, mas passou mais de 20 anos aproximadamente para assumir o trono de Israel. Você está entendendo, gente? Então, às vezes, a gente acha assim que tudo tem que ser logo. Não, não é assim. Você tem uma promessa, você tem pedido do Senhor, espera o tempo de Deus. Agora, lógico, terceira coisa que eu quero deixar para a gente encerrar, e eu quero abençoar você sobre o tempo de Deus, é que o tempo de Deus pode ser hoje também. Exatamente, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa pensa, eu sei e tal. Mas a grande verdade é que também o tempo de Deus, olha só, se você está pronto, se você está preparado, o tempo de Deus pode ser o quê? Pode ser agora, pode ser hoje, né? E qual é a dica que é a principal dica? É o seguinte, olha só, né?
é que você não pode, né, viver uma vida ansiosa para que se cumpra logo o tempo de Deus. Deus, ele não trabalha na ansiedade do homem. Deus, ele trabalha na fé e na perseverança da pessoa. Então você pode ver que José, por exemplo, estou trazendo o personagem José novamente, ele dormiu, né? Ele dormiu como um escravo, né? E ele jamais imaginava que no outro dia, ao amanhecer, né, ele ia ser chamado diante do rei, né, do rei do Egito, e ali ele ia ser separado para ser governador de toda a terra do Egito. Olha só, né? Governador de toda a terra do Egito. Ou seja, ele não dormiu, certo, com aquela ansiedade, como é que ia ser, não. Ele simplesmente dormiu, viveu, esperou o tempo da promessa e a promessa chegou na sua vida. É isso que Deus tem hoje para você, sabe? Deus pode, certo, fazer com que os teus sonhos, os teus desejos, a resposta das tuas orações sejam respondidas. Pode ser hoje, sabe? É isso que a gente precisa viver a cada dia. Esperança, com esperança no coração. Realmente do verbo esperançar. Eu espero, mas eu espero com fé. Eu espero com certeza. E quando você tem esse comportamento, essa atitude diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai chegar no momento que você nem está esperando. Quando você olhar, Deus já está agindo, Deus já está fazendo, Deus já está movendo as suas mãos em seu favor. Quem sabe hoje, hein? O tempo de Deus chegou na sua vida. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a provisão de Deus e eu declaro que o tempo de Deus já chegou na sua vida. Vitórias, milagres, bênçãos e prosperidade estão acontecendo em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café com Deus. Não se esqueça, compartilha com as pessoas que você ama e escreve aqui embaixo, né? E escreve nos comentários, bom dia, Espírito Santo, exatamente. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, logo mais nós estamos de volta. Deus te abençoe.